Boa noite, pessoal da TV Ibis. Boa noite, Goiânia. Boa noite, Brasília. Estamos iniciando a nossa segunda aula do curso Sonhos. Sonho, um poema do infinito. Esse é o nosso 8º curso pela TV Ibis. E nós demos a primeira aula mostrando a maneira pela qual nós vamos conduzir esse curso. A condução desse curso será toda baseada no movimento do Espírito. Quando nós estudamos onda de transformação, tanto 1 como a 2, nós mostramos que o movimento está em tudo, desde a natureza, desde o átomo, desde o espaço-tempo através dos vórtices, até ao arcanjo. O movimento se encontra em todos os ambientes da vida. E nós então estudamos em ondas de transformação a maneira pela qual a vida vai fazendo o nosso movimento interior a fim de que a gente siga dentro do caminho da evolução. Agora nós vamos ver esse movimento interior também nos sonhos e mostrar como é que esse movimento interior acontece e como esse processo do sonho se dá. Nós mostramos já na primeira aula que o sonho é um conjunto de processos. Então, por exemplo, durante o sonho você entra em contato com os espíritos, você viaja, você tem contatos interpessoais, você tem processos psicológicos, você tem processos de transmissão dos campos de consciência, dos campos mentais. E o sonho, aquilo que a gente grava do sonho, é o resumo de tudo isso. Dificilmente você vai ter um sonho espiritual. Muitas vezes a pessoa fala, eu tive um sonho que eu estava trabalhando no plano espiritual. Esquece, é raríssimo. Por quê? Porque existe uma barreira das vibrações, como André Luiz nos diz. E depois eu vou mostrar muito sobre isso. Como existe uma barreira, geralmente o que passa aqui são conteúdos quase na totalidade de psicológicos. E você nunca sonha para uma pessoa ou com uma pessoa. Você sempre sonha com o símbolo que aquela pessoa significa para você. Então, consequentemente, o sonho é um conjunto de imagens que faz um resumo belíssimo de tudo que aconteceu na noite. Sendo assim, você pode interpretar os sonhos de várias maneiras e de várias formas. Você vai ter, lógico, também que você vai ter sonhos proféticos, premonitórios, você vai ter uma série de sonhos, seja do passado, vai ter sonhos reencarnatórios, mas isso é uma percentagem menor. Mas 80%, 70% dos sonhos, eles vão ver sempre sonhos de conteúdos psicológicos que mostram o movimento que você vai fazer. Então aí você tem 1000 maneiras de interpretações. Você pode interpretações conforme a psicanálise, conforme aquilo que o Freud nos deixou, conforme aquilo que Jung nos deixou, mas a maneira pela qual a gente prefere é falar sobre o movimento. E qual o movimento que você tem que fazer na vida voltada para a vida prática. Então sempre nós fazemos uma interpretação voltada para a vida prática, a fim de que a gente possa entender todo o processo. Então nós podemos dizer bem claramente que o sonho é a síntese de uma noite. E logicamente tem uma questão também do tempo. Então eu gostaria de dizer que muitas vezes a pessoa fala, eu dormi e sonhei tal coisa. Não, você já pode ter sonhado isso antes, é só uma imagem que está voltando. Então isso é também muito importante a gente entender. Ah não, eu dormi, acordei e tive esse sonho. Não, você pode ter tido esse sonho. E agora que aquelas imagens foram processadas. Então você pode sonhar sonhos que você já sonhou, acontecimentos que já se deu no sonho, passagens que já se falou de movimentos, mas só agora aflorou para a consciência. Então não dá para a gente falar que esse sonho é recém-formado da noite de hoje, mas sempre é um conteúdo da noite que pode vir em determinados momentos ou não. Por isso que você pode dormir assim depois do almoço, e quando você tem um sonho longo, um sonho cheio de acontecimentos. Aquele sonho já pode estar contido no pré-consciente, já pode estar contido nas camadas mais superficiais da mente. E eles vêm à tona fazendo a síntese do movimento. Então nós sempre vamos interpretar o sonho dentro dessa visão. E hoje nós pegamos 2 sonhos que nos mandaram durante a semana, e vamos iniciar a aula interpretando esses sonhos para que a gente entenda como nós vamos interpretar e ao mesmo tempo vamos estudando os outros aspectos do sonho. Vamos chamar o nosso amigo Adalto para poder fazer a nossa prece inicial. E quem não conhece Adalto, quem vê no nosso site, o Adalto é o nosso artista plástico responsável por todas as nossas logomarcas e responsável por todo o nosso site. Aqui não, olha lá. Microfone aqui. Então vamos aproveitar essa oportunidade que a gente está abrindo um campo de conhecimento, de buscar a nossa mente no campo mais profundo,
entender a nós mesmos num aspecto maior. Então vamos fechar os nossos olhos, mentalizar a espiritualidade que nos protege e orienta, pedir que nos abençoe essa noite, abençoando também a condução do conteúdo pelo Maurício, e que possa ser de proveito geral, e que a partir daí tenhamos uma ferramenta a mais de busca e conhecimento de nós mesmos e no meio onde vivemos. Abençoa, Senhor Jesus, a todos nós esse projeto que nos acolhe e essa oportunidade que nos dá na noite. Obrigado, que assim seja. Graças a Deus. Pode ficar se tiver pergunta. Muito bem, vamos lá. Começando. Esse aqui é um sonho que nos foi enviado, logicamente que eu tirei o nome da pessoa, que não importa, né? Mas é um sonho que serve para todos nós. Olha que interessante. Há alguns anos sonhei com um demônio de aspecto horroroso, que se encontrava em região escura, e ao encontrá-lo ele me xingava aos palavrões e eu revidava no mesmo nível, saindo correndo apavorado. O sonho se repetiu em outra ocasião, com a diferença que neste segundo sonho, ao sair correndo apavorado, me esbarrei com um homem vestido de branco e eu me escondi atrás dele, implorando por socorro e segurança, como uma criança assustada. Ele me abraçou pedindo calma. Depois de muito chorar, foi me acalmando e o homem de branco pediu para observar a tristeza que o demônio se encontrava, em uma região escura e em extrema solidão. Então pude verificar que o demônio, embora o aspecto horrendo, tinha também muitas características físicas idênticas às minhas, como se fosse um gêmeo deformado. Ele chorava e sofria muito, o que me deu imensa piedade. Fui convidado pelo homem de branco, homem de branco, a perdoá-lo, o que fiz de todo o coração. Mesmo sem saber quem era este demônio e a minha relação de ódio com ele, da piedade passei ao perdão e depois ao amor incondicional. Nunca mais sonhei com ele. Pergunta: esse demônio é o meu ego demoníaco pedindo perdão ou entidade que precisa ser perdoada por mim? Então olha bem, um sonho, se você for olhar para esse sonho, ele tem um símbolo arquetípico, que é o símbolo do demônio, do diabo. Ele vai estar em vários sonhos de todos os seres humanos. E se você olhar que o sonho parecia muito com ele, era como se fosse o irmão gêmeo, é outro processo arquetípico, o arquétipo dos gêmeos. E nesse caso, o gêmeo mostrando a dualidade. Então a primeira coisa que a gente tem de observar nesse sonho, esse demônio é a parte demoníaca do ser, não é a entidade que está lá no umbral, que nós fomos no umbral socorrer. Esquece! Esse demônio é o lado demoníaco do ser. Tá claro? E vocês estão lembrados? Vamos lá, passa aqui. Próximo. Vocês estão lembrados que quando nós falamos sobre onda de transformação, nós colocamos a personalidade atual aqui, mostramos nessa parte a evolução, espaço-tempo, ato, mineral, vegetal, animal, até o homem neutro ou ignorante. Do lado de cá, todas as nossas personalidades encarnadas e desencarnadas depois da segunda queda. Do lado de cá, nossa evolução já em potencialidade, que é o ser benévolo, prudente, superior, anjo e arcanjo. E do lado de cá, nossa fase demoníaca. Estão lembrados? Nós falamos muito sobre isso aqui no curso de transformação. Essa fase demoníaca, volta lá no anterior, por favor, é o que aparece aqui. Então aqui que está, esse demônio é aquela parte da nossa personalidade demoníaca. Para frente novamente. Então esse demônio aqui, que nós já fomos, depois tivemos a segunda queda, certo? Nós viemos para cá, é o que aparece no sonho. Então nós vamos começar a entender que o sonho vai aparecer com todos esses conteúdos aqui. Então os sonhos vai vir da personalidade atual, e você lembra que personalidade atual é formada de forças materna, força paterna, ambiente e espírito. Ele vai vir das personalidades encarnadas e desencarnadas do passado. Ele vai vir das fases evolutivas primárias. Ele vai vir das fases de potencialidade superior e vai vir das fases demoníacas. Então aqui, volta, nós temos um sonho que veio dessa fase demoníaca.
É por isso que ele deixa bem claro aqui, ó, presta atenção. Tinha também muitas características físicas idênticas às minhas, como se fosse um gêmeo deformado. Um gêmeo deformado. Então, se você fosse ver em termos de arquétipo, você vai ver aqui o arquétipo do demônio, você vai ver aqui o arquétipo do velho sábio, que é o de branco protegendo, você vai ver o arquétipo do gêmeo, e você vai ver o arquétipo aqui, ó, que ele mostra da parte de dualidade, você vai ver aqui. Tá claro? Então, quer dizer, se você fosse olhar o sonho sob esse ângulo, nós viríamos todos esses aspectos que eu estou mostrando. Mas o sonho, eu já usei isso aqui para várias outras coisas, mas para sonho é muito bacana. O sonho é como se fosse um cubo de várias faces, formada de múltiplos cubos. Tá claro? Então nós vamos ver aqui, ó, de várias faces, formada de múltiplos cubos. Então, naturalmente, que eu posso pegar o sonho, ele é a síntese de um desprendimento do espírito, de um contato intervivo, de um contato entre o mentor e a nossa vida, entre as regiões umbralinas, dentro dos aspectos psicológicos, dentro da consciência, dentro do campo mental, do passado reencarnatório, sonho premonitório. Quer dizer, ele pode ser tudo isso. E ele resume essa face que sai todas as imagens que compõem o sonho. Então, naturalmente, quando eu for interpretar, eu posso interpretar em várias faces. Então, eu posso usar a face aqui e vou interpretar arquetipicamente. Viro e posso interpretar como as repressões e como os processos, por exemplo, que Freud ensina, o ego, o id, o superego, etc. Posso virar para cá e interpretar com todos os conteúdos psicológicos. Posso olhar para cá e interpretar com os conteúdos espirituais. Mas a face que eu vou sempre escolher é a face do movimento do espírito. E o sonho está significando que movimento? E qual movimento que o espírito está querendo nos levar para a transformação? Então ele pega o fragmento, a síntese de tudo o que aconteceu e fala: meu filho, você está precisando fazer esse movimento. Então eu vou interpretar esse sonho baseado no movimento. E o movimento do espírito vai para a consciência, que vai para o campo mental coletivo, que vai para a mente individual e que chega em nós através do inconsciente. Esse movimento que nós vamos estudar. Claro? Então a primeira coisa que eu gostaria de mostrar nesse sonho, esse demônio é a fase demoníaca dele. Mas por que ele apareceu? Porque nessa época, ou próxima dessa época, ele pode ter feito algo que ele ficou bastante culpado. Algum ato, algum pensamento, alguma ação que trouxe para ele culpa. Por quê? Porque olha bem o que ele fala aqui, ó. O sonho repetiu com a diferença que eu ia apavorado. Tristeza que o demônio se encontrava em uma região escura em extrema solidão. Então, provavelmente, ele usando do poder, lembra do espectro do poder, que é o nosso defeito, ele fez uma ação que ele passou a ter culpa. É por isso que está aqui no sonho, depois de muito chorar. E olha só que interessante que é o sonho, ó. Olha o que ele fala aqui, ó. Perdoa. É o perdão a si mesmo. Então esse sonho é resultado de algo que foi feito através do ato ou daquilo que o sonhador teve e que ele ficou sentindo culpa. E para poder conseguir sair dessa culpa, ele fez dois movimentos. O primeiro, ele fez o movimento de que ele não reconhecia o movimento de fuga. Olha bem o que ele fala aqui, ó. Encontrava em região escura e ao encontrar ele me xingava os palavrões e eu revidava no mesmo nível. Ou seja, toda hora que vinha na mente dele a culpa pelo ato que fez, por aquilo que ele praticou, ele fala: não, é isso mesmo. Então por isso que aparece aqui, ó, que xingava. Tá claro? Mas logo depois ele se sentia fragilizado, depois de muito chorar. Então ele fez o segundo movimento, o sentir culpa em relação ao ato que tinha praticado. E mais, ele fez um terceiro movimento, que foi de sublimação. Olha aqui o terceiro movimento, ó.
Presta atenção aqui no terceiro. Nesse segundo sonho, ao sair correndo apurado, me esbarrei como um homem vestido de branco. Eu me escondi atrás dele. Olha a sublimação. Então esse sonho mostra o quê? Mostra, em sentido prático, que o sonhador desse sonho fez um ato durante a vida, ou de um período de vida, que levou a ele uma sensação de culpa. Claro, a culpa se instalou. Para poder rebater a culpa, ele fez 3 movimentos. O primeiro movimento é achar que não era culpa e saiu então no sentido de racionalização de que não era culpa. O segundo movimento, de sentir a culpa, que é o choro, a tristeza, a solidão. E o terceiro movimento, de se esconder e fazer uma sublimação. Tá certo, eu errei, mas eu perdoo, não, tudo bem. Tá claro? E o sonho mostra o quê? Meu filho, você tem de perdoar a si mesmo. Qual é o movimento que sintetiza aquilo que o sonho está querendo dizer? Meu filho, perdoa a si mesmo. Tanto é verdade que quando ele perdoa, ele não vê mais o sonho. Ele está perdoando a si mesmo. Todas as imagens do sonho são imagens interiores. E todas as imagens do sonho estão relacionadas com o sonhador. E todas as imagens do sonho indicam um problema e o movimento que tem de ser feito para a correção daquele problema. Então eu daria o nome a esse sonho de a culpa e o perdão. Deu para entender? Viu como é que é? E fala assim, Maurício, como é que eu vou saber se é um sonho espiritual ou se não é? Pelo início do sonho. A maneira como o sonho começa. O início do sonho é fundamental para a gente saber de que está se falando. Se era um demônio lá do plano espiritual, se era um demônio, entidade. Não, a dinâmica. Na hora que você lê, você vê a dinâmica. E essa dinâmica está falando para ele, meu filho, você cometeu um erro, agora chegou a hora de você perdoar a si mesmo. Faça esse movimento. Então esse demônio é ele mesmo. Interiormente. E todos os símbolos estão relacionados com ele mesmo. Deu para entender? E é dessa maneira que nós vamos interpretar os sonhos. Ok? Então nós falamos assim, aí pode falar assim, Maurício, daqueles espectros que você ensinou, de onde vem esse sonho? Então dos espectros que eu ensinei no curso lá de transformação, vamos lá? Pode passar? Vem do espectro do poder, tá? Olha aqui o autoritarismo, o complexo de superioridade. Lembra que ele enfrentava o demônio com a mesma força? Então nós estamos aqui no autoritarismo, no complexo de superioridade, no dono da verdade. Está dentro do espectro do poder. E ao mesmo tempo, próximo, o espectro da culpa. Olha lá, reprovação, censura. Censura a si mesmo, chorava a si mesmo, sentia a perda de confiança, a punição. Então desses 2 espectros, poder e culpa, veio esse sonho. Mostrou que ele fez 3 movimentos. O movimento de afrontamento, de racionalização, o movimento de culpa e choro, se sentisse inseguro, ver o erro, o movimento de sublimação e o movimento correto, que é de perdão a si mesmo. Certinho? Tudo bem? Pessoal da TV Ibis, pessoal de Goiânia, pessoal de Brasília, tudo bem? Tudo ok? Alguma pergunta? Certinho? Muito bem. Temos Maurício. Daqui a pouquinho. Deixa eu mostrar mais isso aqui e voltei. Ele está relacionado aqui, não? Não. Pessoal, eu olho para lá porque o Estevam está bem aqui, tá bom? Como a câmera não mostra. Agora mesmo eu volto aí. Beleza. Próximo. Agora presta atenção nesse sonho. Nós vimos um sonho cujas figuras e imagens são arquetípicas. Tá claro? Ou seja, está na base de todos os seres. Agora eu escolhi um sonho que vai mostrar uma imagem pessoal. Então você vai ver como a imagem pessoal tem a mesma força da imagem arquetípica. E nós vamos estudar da mesma forma, voltada para
o movimento. Vou pegar o sonho como síntese, ver as várias faces. Então vocês vão ver, um dia eu vou fazer isso aqui para vocês. Eu vou pegar o sonho e interpretar com várias faces. Interpretar assim, interpretar assim, interpretar assim, interpretar assim, interpretar assim, interpretar assim. Dá para qualquer face. A face que eu sempre escolho é essa daqui. Eu chamo da face, você não presta e precisa corrigir o movimento. Entendeu? É a que eu faço. Olha que bacana essa daqui. Sonho também é muito legal. E olha que força que tem uma imagem interior. Quando tinha 5 anos, olha só, 5 anos, não sei a idade dele agora, mas fase adulta. Fiquei apaixonado por uma menina chamada Camille. Olha a força que tem a imagem da Camille. Em todo o meu período escolar, até o colégio, sempre tive uma queda por ela, porém nunca fui correspondido. Na verdade, poderíamos definir como amor platônico. Por incontáveis vezes, tive sempre o mesmo tipo de sonho. Nele eu sempre era ignorado, desprezado, corria atrás dela e ao mesmo tempo que ela me dava esperança de corresponder ao amor que tinha, no final era sempre o mesmo resultado. Quando acordava me sentindo mal, depressivo, com baixa autoestima e com a dor interior desanimado. Os anos foram passando, casei com outra mulher, é claro. Todavia, de tempo em tempo, esse mesmo sonho se repetia em lugares ou situações. Ligeiramente diferente, mas sempre com o mesmo final. Desprezado e ignorado, sem reciprocidade, o amor que sentia. Tudo isso me deixava bastante confuso, pois pensava, será que depois de casado ainda tenho sentimento por essa pessoa? Como vou lidar com isso no meu casamento? Sei que não gosto da minha mulher, será que não gosto da minha mulher? Coisa de maluco. Comecei a estudar Pietro Baldi, ver seus vídeos, frequentar o centro espírita que me ajudou no desenvolvimento mediúnico, entender um pouco melhor a psique humana. Mas os sonhos persistiam sempre, do mesmo jeito. Até que um dia pedi em oração que esse mistério fosse desvendado, pois não compreendia o papel da Camille nesse sonho. Foi então que numa manhã, antes de levantar para trabalhar, estava sonhando com a mesma pessoa e surgiu uma voz interior. Eu realmente escutei a tal voz, que tinha uma sonoridade ecoante, que disse dentro da minha cabeça, a Camille é seu ego. Desde esse dia em diante, o sonho com ela diminuíram consideravelmente. Na verdade, houve já algumas vezes sonhos que ela apareceu, mas agora correspondendo ao meu amor e à minha admiração. Inferi e aprendi com todo esse processo, quando precisava entender que precisava amar o meu ser, ter confiança no meu instinto e seguir o caminho que me foi proposto. Pergunto, o que acha de toda essa história? Legal, né? E foi bacana que ele nos permitiu trazer aqui, que ele pôs no e-mail. Pessoal, você viu que nós vimos uma imagem arquetípica coletiva. Demônio, gêmeo, dualidade, velho sábio, trazendo um movimento em relação à culpa. Agora nós estamos vendo uma imagem pessoal. A Camille é uma imagem pessoal. E olha como é que é forte. Começou lá aos 5 anos e veio com ele, está aí na fase adulta, na fase madura. Tá claro? Olha, seja uma imagem fortíssima. Então agora vamos ver uns detalhes. Coloca aqui a caneta, por favor. Vamos lá. Então presta atenção. Lembra que uma vez nós já mostramos isso aqui, principalmente quando nós estudamos relacionamentos, em que aqui está o homem, aqui está a mulher, aqui está a ânima e aqui está o ânimos. A ânima entendida como a parte feminina no masculino e o ânimos entendido como a parte masculina no feminino. E a relação se dá a 4, como nos ensina o Jung. Essa paixão platônica, ela nasce da construção da ânima. E a nossa ânima é formada lá na infância, ela começa a ter característica e gira em torno da figura da mãe. Então, se você pegar as suas primeiras paixões, aqui a ânima vai estar a figura da mãe, onde vai rodar a figura. Então, se for pegar, você vai ver que a Camille tem traços físicos ou psicológicos da mãe do sonhador. O jeito de ser, o cabelo, o olho, a sobrancelha, a boca, a forma de falar, está junto com a mãe.
E aquilo que nós vamos conhecendo na criança, quando criança, a vizinha amiga da mãe que a gente acha bonita, certo? A vizinha lá do fundo da casa do pai, ok? Aquela que muitas vezes encontra lá na caixa do supermercado. Esse conteúdo todo forma a figura que no caso dela constelou na Camille. Entendido? E como a Camille nunca deu bola para ele sentiu todo o processo de carência e sentiu todo o processo de rejeição. Então, por que o sonho se repete? Toda vez que ele sentir carência e rejeição profunda, esse sonho vem à tona porque traz a imagem que está no conteúdo. Então isso é uma imagem pessoal. Então eu posso dizer que Camille vai representar sempre, dentro do conteúdo dele, o sonho da rejeição, o sonho da carência, o sonho da não correspondência. Então se hoje ele está com a esposa está num dia lá que não quer muito nada com ele, não, e larga ele para lá. Ele sentir essa carência, ele vai sentir isso. E esse problema nasceu com a mãe. Por isso que a Camille representa. Então se nós formos estudar, lá no processo primário, no amor primal da mãe, ele tem com a mãe um processo de carência profunda. E esse símbolo permanece no psiquismo e guia todo momento que isso surgir. Então vamos lá? Voltar no sonho? Então olha lá. O amor platônico já está explicado. Nele eu sempre, toda vez que ele se sentir ignorado, desprezado, correndo atrás, não correspondente, com baixa autoestima, com dor interior, depressivo e desanimado, esse sonho vem à tona. Por isso que a voz da consciência diz para ele: Camille é seu ego. Que tipo de ego? O ego carente, o ego sem correspondência, o ego não amado, o ego de baixa autoestima, o ego desprezado. E é um símbolo da ânima. Como é da ânima? E a ânima forma como figura principal a mãe e aquilo que está em torno, então ele tem um problema de carência primal com a mãe. É aí que ele tem de estudar. O movimento é de voltar ao amor primal da mãe. Harmonizar esse amor, perdoar, honrar a mãe, para que isso então flua. E toda vez que ele sentir isso aqui, a imagem da Camille vem. Então, em outras palavras, esse processo é projecional, não tem nada a ver com a Camille. É o que acontece muito conosco. Nós muitas vezes falamos que somos apaixonados por pessoa tal, você nem conhece a pessoa direito, nem convive com ela. Se for conviver uma semana, você larga. E acha que é o sonho da vida, porque na verdade é projecional de conteúdos que se juntaram dentro do nosso psiquismo. Ok? No primeiro sonho, nós temos uma culpa. No segundo sonho, nós temos uma carência. No primeiro sonho, nós temos uma imagem universal. No segundo sonho, nós temos uma imagem pessoal. No primeiro sonho, perdão a si mesmo. No segundo sonho, retorno ao amor primal e interação com a mãe. Movimento que deve ser realizado. Pessoal, deu para entender? Então, da mesma forma, naquele sonho passado, se fosse perguntado o espectro de onde está vindo em termos de conteúdos de personagens esse sonho. No primeiro era o espectro do poder e o espectro da culpa. Nesse aqui, vamos lá? O espectro da carência. Olha lá a carência, ó, volta, né? Olha bem lá, a carência, menos-valia, irresoluto, né? Desmerecer, indigno, tá? Então está aqui a carência. E ao mesmo tempo, próximo. Então, tá bom, pode voltar. Eu pensei que tinha colocado mais um. Então é a carência. Deu para entender? Os dois sonhos dentro da dinâmica da transformação, dentro da dinâmica do movimento. E todos os dois sonhos espetaculares.
porque narra um símbolo pessoal, em outro um símbolo coletivo. E dentro da interpretação que nós sempre vamos dar do movimento, nós então temos um movimento que tem que ser feito. No primeiro, perdão a si mesmo em relação à culpa e uma ação que foi feita. E o segundo, retorno ao amor primal, para recuperar então a interação com a mãe que ele possui. No primeiro também tem uma coisa que eu quero mostrar, que é do pai, mas eu vou mostrar um pouquinho mais tarde. Tá bom? Muito bem. Vamos ouvir o Estevão. Boa noite a todos. James, em Goiânia eu não estou vendo ninguém, eu só estou vendo uma mesa. Se puder mudar aí, vai. Boa noite a todos da TV Ibis, boa noite Brasília, Goiânia. Maurício, pergunta é o que não falta e sonho é o que não falta. Pergunta é o que não falta e sonho é o que não falta aqui. Olha, sonho manda pra mim, que eu vou escolhendo, não vai dar pra me responder todos os sonhos não, hein, moçada? Mas eu vou responder igual esse aqui. Esse aí eu escolhi 2 diante de muitos que surgiram. Então teve 2. Agora, próxima semana eu trago mais 2, 3, tá bom? Mas que sirva para todo mundo. Eu sempre vou trazer um sonho que sirva para todo mundo. Vai. Eu vou começar lendo algumas mensagens aqui de hoje, porque a gente está com 40 mensagens que enviaram, então vamos lá. A primeira mensagem é do Ismael de Brasília. O Ismael de Brasília manda a seguinte mensagem para nós. Caro Maurício, obrigado por compartilhar seu conhecimento. Que Deus possa sempre abençoá-lo no cumprimento dessa tarefa tão nobre. Na semana passada, você falou que o sonho se origina no movimento dos campos de consciência superiores em direção à mente e à personalidade, e seriam uma síntese de nossas experiências fora do corpo, com a finalidade de nos alertar e de orientar a nossa conduta. No entanto, se durante nosso desprendimento mantivermos contato com espíritos obsessores, esses podem interferir nesse processo de forma a induzir sonhos com a intenção de nos levar a uma má interpretação ou erro? Nego, presta atenção. O sonho não é só desprendimento. Porque tem um mundo consciencial, tem um mundo íntimo, que não depende de desprendimento, que não depende de sair do corpo, não depende de nada disso. E no futuro nós vamos estudar também que esse negócio de sair do corpo, amanhã nós vamos mudar essa história. Mas deixa para a gente estudar isso depois. O que a gente tem de entender? Mesmo que você sonhe com os espíritos inferiores que te induzam conteúdos, esses conteúdos vão estar em você. E a consciência que tudo rege vai pegar aquele conteúdo e vai fazer um sonho indicando para você o movimento. Eu posso ter o capeta na figura de um espírito, induzindo o que ele quiser dentro de mim. Ele vai induzir. Aquele conteúdo que está na minha alma vai aflorar, mas a consciência que me dirige do mais alto vai fazer um enredo em uma direção que me mostre o movimento a fazer. Eu posso sentir a carga psíquica de uma entidade, ou de um grupo de entidade, ou de uma falange, ou induções da falange em torno de mim. Mas na hora que a consciência elabora a síntese, ela sempre surge como um conteúdo do que você deve fazer. Por isso que a melhor definição que eu acho de sonho, de todas que eu já li, é a definição de Edgar Cayce. Que ele fala que sonho é recado de Deus para o dia de amanhã. Eu acho isso sensacional. E essa é a visão que eu tenho do sonho. Então pode acontecer o que for. Inclusive, se você for interpretar o sonho, não, eu vou pegar o sonho aqui, interpretar como uma ação espiritual inferior. Vou pegar um vermelho aqui. Ação espiritual inferior. Posso. Eu vou falar, você sonhou com o espírito obsessor e tal, o obsessor está te induzindo a isso, aquilo. Posso. Mas independente dessa face, eu posso pegar uma face que é a face que sempre faz a síntese e que me leva sempre para o movimento e o que eu devo fazer. Isso que é espetacular. Independente do que acontecer durante todo o período de sono, independente do que acontecer durante todo o período de desprendimento, independente do que acontecer dos conteúdos psicológicos, pessoais, conscienciais, reencarnatórios, o sonho sempre vai formar um enredo e te dar um movimento. Isso que é espetacular.
Por quê? Porque o movimento da vida é exercido pelo Espírito. Nunca esqueça aquilo que Jesus ensinou, o Espírito está pronto. Porque o Espírito é um só, o Espírito está além do espaço-tempo, o Espírito está no sistema. Agora a carne é fraca, que é a personalidade. Certo? Sempre assim. Agora lembra, não lembra só para a fase de desprendimento não. Você vai desprender no sonho, vai isso, aquilo, mas tem um mundo interior que não depende de desprendimento. Você pode ficar lá deitadinho junto do seu corpo e o processo está ocorrendo dentro do campo do mental, dentro do campo da consciência, dentro do processo. Pode receber visita de espíritos obsessores, como André Luiz mostra, espíritos muitas vezes recebendo, vai para farras sexuais e tal, tá lá. Mas no final, na hora que sintetiza e que surge a imagem, por isso que o Freud descobriu que o ego onírico também censura, e censura muito. Por quê? Porque na hora que faz a síntese, o ego, eu falo que o ego é igual um polvo, ele tenta cortar para não chegar aquilo na consciência. O ego é um polvo que atua no campo consciente e inconsciente. Ok? Deu para entender? Então, continuando nessa pergunta aqui. Pode ir? Volta ali naquela página. O movimento do Espírito. Então nós estamos estudando, desde como a gente começou o nosso estudo, sempre o movimento do Espírito. O movimento do Espírito passou pelas transformações, passou por Deus, é onde está o pai que o filho não vê, passou pelos relacionamentos, passou pelas constelações familiares, que eu chamei de constelações psíquicas, passou por tudo isso. E agora o movimento do Espírito está chegando no sonho. Então vamos lá. Semana passada, lá em Goiânia, nós fizemos um teatrinho. Lembra? Eu peguei uma pessoa que representou o Espírito. E o Espírito, pela 1.968 vezes, é Deus, unidade, totalidade e individualidade. O Espírito pertence ao sistema, cujas medidas é a perfeição, o infinito, o eterno e o absoluto. E o sistema é não vibracional, ele é intrínseco, ele é interior. Deus, que tudo rege, Deus como princípio é lei, Deus como essência é amor, Deus como substância é vida, Deus como ser é verdade. E o Espírito então faz dois movimentos, o movimento intrínseco, que é o movimento sistêmico, e o movimento vibracional, que é o movimento da queda. A vibração surgiu com a queda, e a queda surgiu na totalidade que se transforma em coletividade, e na individualidade que se transformou em individualismo. Surge a vibração e surge um novo tipo de movimento, o movimento vibracional. Lembra que eu mostrei esse quadrinho aqui nos nossos cursos, acho que umas 600 vezes. A base de todos os seres é o amor e o movimento. No sistema, no ser é intrínseco, no amor, no antissistema é vibracional. A melhor metáfora para o movimento intrínseco é o emaranhado quântico, que hoje a ciência estuda, é a melhor metáfora. E a melhor para o movimento vibracional é a luz. Então, é muito bacana a gente ver o movimento da luz, que a gente entende todo o processo. Então, na hora que o espírito contrai, surge a consciência. Essa primeira consciência que surge é a consciência cósmica. E essa consciência vai da consciência cósmica, que está mostrando aqui, até a consciência espaço-temporal. Então a consciência tem inúmeros níveis. Tá claro? E a consciência produz então a força, que tudo impulsiona, que tudo dirige, e o campo de informação, que nós também podemos chamar, como o Baldi chama, de lei. Ou seja, o campo de informação que tudo preenche. E você fala, onde que está tudo isso? No vazio da matéria. Em todo o vazio da matéria está esse campo de informação. É ele que informa tudo. Por isso que hoje em dia a ciência começa a estudar o vazio. E o vazio é a coisa mais importante da vida. Você vê que você tem vazio no átomo, vazio no espaço, vazio no nosso interior, que é formado de átomo, vazio no nosso campo epicêntrico. Nós temos a mente vazia, como eu já mostrei na aula passada. E é aqui que todo esse processo ocorre. O que ele produz? Arquétipo. Então eu quero entender arquétipo diferente do que nós entendemos. Quando nós estávamos no sistema, a verdade nos era dada de graça. Porque o Deus é a verdade. Por isso Jesus diz, conhecereis a verdade vos fará livre. Deus é a verdade.
Mas na hora que caímos, nós tivemos de comer o pão com o suor do nosso rosto. Foi o que foi dito para Adão. Por quê? Então agora eu vou fazer uma coisa aqui. Vou pedir aqui a Ariane para vir cá. Mas já mostrei isso aqui várias vezes, vou mostrar 100.000 vezes. Ela é que arrumou esse lençol. Ela tinha arrumado um lençol mais bonitinho, mas ela preferiu esse aqui. Vem cá, Sócrates. Eu vou chamar esse lençol do lençol infinito da verdade. O que é esse lençol? Lençol infinito da verdade. Olha, no momento que houve a queda, criou-se a inconsciência. Parte dessa verdade ficou na inconsciência. Mesmo na consciência cósmica. Porque existe uma diferença entre o espírito e a consciência cósmica. A consciência cósmica já é contração. E a partir daí a consciência foi contraindo. Então esse conhecimento, ele foi dobrando, contraindo, 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 contraindo. Por favor, vem cá. Virou arquétipo. Isso que é o arquétipo. Por isso que o Balde trata arquétipo como o princípio da lei. Arquétipo vai aparecer, por exemplo, lá na obra de Platão. E Jung vai lá, busca e traz para significar um processo. Mas arquétipo, dentro da visão de Ubaldi, é o princípio da lei. Essa lei que tinha a verdade como um ponto infinito. Esse arquétipo vai dobrando. Esse arquétipo vai dobrando. Vira sinal e símbolo. Ele vai dobrando até que o ser entra na total inconsciência. Por isso que quando você pega no livro do Espírito, fala, quando é que Deus nos criou? A partir de simples e ignorante. Simples, sem virtude, ignorante, sem saber. Desse ponto inicia a evolução. Entendeu? Então você entendeu que tudo está dobrado dentro da gente? E esse processo aqui foi uma quebra de simetria? Então nós vamos entender que foi uma quebra de simetria. Essas consciências foram ficando na nossa alma. Aí o que a gente vai fazer na evolução? Abrindo o lençol, 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 abrindo o lençol. E é por isso que Jesus ensinou, né? Conhecereis a verdade, que é Deus como ser, e a verdade te libertará do antissistema. Certo? Muito obrigado. Viu que bacana, que ajuda. Então, aí nascem os arquétipos. O movimento continua, surgem os campos mentais coletivos. Nos campos mentais coletivos vai surgir então as energias sutis, que são as energias eletromagnéticas sutis, que vai formar o pensamento mais tarde, e vai surgir a ideia. A ideia nasce aqui, ó, vindo da consciência. Isso contrai mais ainda, surge a mente individualizada. Na mente individualizada, nós vamos ter o sentimento, o pensamento baseado na memória. E isso então forma imagens, ou clichês mentais, como André Luiz fala. E esses clichês mentais formam cinturões de imagem que nós vamos formando e ficamos presos nele. Por isso que a gente não vê o movimento do espírito. E o que é o sonho? Uma tentativa de quebrar essas imagens. Por isso que as imagens do sonho sempre são fantásticas. Você está num lugar e passa para o outro, você fala uma coisa e acontece. São fantásticas porque está querendo quebrar esses cinturões de bilhões de imagens que você fica preso o tempo todo nele, na mente mecânica. No campo do espírito está as ondas de possibilidades infinitas. Ondas de possibilidades infinitas. No campo da consciência está as ondas de potencialidades, aquilo que você é e poderá ser. No campo coletivo está as ondas de probabilidade, aquilo que pelo processo passado, pelas suas vivências, vai acabar tendo maior probabilidade de acontecer ou não. E no campo da consciência, da mente mecânica, está a onda de inércia, que a gente fica preso nessas imagens. O sonho sempre é um produto do movimento do espírito que é filtrado pela consciência, que é filtrado pela consciência coletiva, que chega na consciência individual.
E independente das influências que a gente sofra no campo das imagens, os sonhos sempre nos mostram o movimento. E sempre para a gente largar aqui e vir para cá. Por isso que Jesus foi tão claro: o Espírito sopra onde quer. Ó, o sopro é movimento. Agora, quem ouve a voz do Espírito pode fazer o movimento adequado em relação à vida. Então, independente da influência que se sofra, independente do conteúdo, o sonho sempre trará uma mensagem do movimento que você tem de fazer. Ou do movimento enganoso que você está fazendo. Ou do movimento que você começou a fazer certo. Ou do movimento que você não pode mais adiar. Quando esses movimentos são adiados, dá o pesadelo. Quando esses movimentos são adiados, dá a neurose. Quando esses movimentos são adiados, dá a psicose. Quando esses movimentos são adiados, dá a esquizofrenia. Quando esses movimentos são adiados, dá o autismo. Quando eles são evitados, dá o ovoide. E as influências psíquicas que ocorrem em todo esse processo só é um campo de afinidade. Mas o centro de todo o processo está no indivíduo. É por isso que eu sempre falo, obsessão é uma simbiose, seja ela qual for. Eu chego a falar que é uma simbiose parasitária. Ok? Tudo bem? Pessoal da TV, se tiver alguma dúvida aqui, vai mandando. Já tem 40 e poucas perguntas aqui, mas nós vamos respondendo algumas, para dar tempo da gente ir falando. Estevinho, mais alguma pergunta como essa daqui? Que essa pergunta foi ótima, já foi dentro da aula. Temos algumas. Vamos lá. Saudando ao nosso pessoal lá de Fortaleza, né? Nosso querido amigo Raimundo. Eu estive lá em Fortaleza, encontrei com o Raimundo. Raimundo foi lá de Cascavel para nos ver. Um beijo enorme para ele, para a filha dele. Estivemos lá no seminário com o pessoal da Cheira, com o pessoal do Paulo Estevão lá. Pessoal muito bacana, só pessoas maravilhosas. Estivemos lá com ele e o Raimundão deu a alegria de comparecer lá e nos levar um abraço. Nosso amigo Raimundo manda: desejo a todos uma boa noite, tanto os que fazem a TV Ibis como os internautas que somos aprendizes de Jesus. Somos o nosso próprio passado e, assim sendo, estamos corporificando ondas eletromagnéticas e psíquicas projetadas no presente, aqui e agora. Porque no futuro, essas imagens não só virtuais dentro do mesmo processo de construção, compõem o mesmo processo de construção. Então, professor Maurício, podemos usar a mesma analogia para os sonhos, acrescentando mais níveis de potências reveladores? E ele manda aqui: que alegria ter te abraçado e receber energias de carinho e afeto. A Tabata lhe envia abraços. Raimundão, na hora que a gente constrói as nossas imagens, e lembra que eu já falei aqui, que é aquela citação de André Luiz, que o pensamento cicla com a batida do coração. Agora mesmo eu vou mostrar esses cálculos. Então, se você faz com a batida do coração, no final de um dia, certo? Você teve em torno de 100 mil pensamentos. Então agora vamos imaginar você passando pelos anos, 50 anos de idade, você tem mais de 2 bilhões de pensamentos. Então você fala, você tem 200 milhões de pensamentos sexuais, 200 milhões de revolta, 200 milhões de poder. Já pensou? Você fica preso aqui, ó. Os níveis superiores de consciência tentam mandar impulsos que formem novas imagens, mas você veste as roupas antigas nas imagens no movimento novo. Por isso que Jesus fala, não se coloca remendo novo em veste velha, e não se coloca vinho novo em odre velho. Vinho novo é o que vem do Espírito. Roupa nova é o que sempre vem do Espírito. A verdade é sempre nova. O Espírito é absolutamente novo a cada agora. E ele é infinitamente novo em cada agora. Isso vem para cá, ó, e a gente veste o símbolo. Eu gosto de mostrar isso assim, ó. Aqui eu tenho um movimento de amor amplo, de amor pelos seres, amor por tudo, amor por Deus. E quando ele chega aqui na mente, eu vesto ele de amor sexual.
Então aqui começa com um movimento amplo de amor e aqui termina como tesão. Porque a mente mecânica veste e coloca o vinho novo em odre velho. E coloca a veste nova em veste velha. E o movimento do espírito que fluiu pela consciência e pelos campos mentais coletivos, quando chega em mim, veste a mesma roupa que eu sempre dou a ele. Por isso que eu já repeti tantas vezes aqui aquela frase de Krishnamurti que é belíssima: dê uma chance ao novo. Para que você aproveite o movimento que vem daqui, ó, e vista uma nova vida. Quando você faz isso, é aqueles sonhos, é aquele conteúdo do dia que você fala: meu Deus, eu estou sentindo tão feliz. É quando você vestiu alguma coisa nova, quando você percebeu algo novo, dá aquela sensação. Quando você teve um insight, quando você teve uma revelação, quando você teve uma presença, tipo o sonho passado que a voz da consciência fala, e é o ego. Você viu, uma frasezinha curta fez com que ele anulasse um monte de imagens, fez um outro tipo de movimento, ele se sentiu bem, falou: nossa, mas foi muito bacana. E olha o tanto que demorou. Filtrou, conseguiu passar, né? Veio daqui para cá, ó, e passou. Então, se a gente prestasse atenção no sutil, porque esse movimento é sutilíssimo, você tem de ter uma atenção. Nós somos muito grosseiros. Eu falo assim que é semelhante você ter uma máquina extremamente barulhenta e no fundo de todo barulho tem uma música clássica. Então eu falo que assim somos nós estamos o tempo todo fazendo a nossa mente como de macaco, pulando de galho em galho. E um barulho ensurdecedor. Mas se você der uma paradinha, lá no fundo tem um movimento sutil. É ele que a gente tem de prestar atenção. Que você vai prestando atenção, daqui a pouco ele se torna a sua maneira de ser. Como diz o Balde, se inscreve na sua alma e passa a ser o patrimônio do seu espírito. Ok? Estevinho? Só registrar agora aqui algumas participações. Perfeito. A nossa querida Nelma e o Julinho Damasceno, lá do Rio de Janeiro, estão acompanhando o curso, nos mandam um abraço. Beijão. Um abraço para eles. A Marina de Belo Horizonte, a Alaide de Linhares, no Espírito Santo, a Eliane Nagano também nos manda um abraço. Beijo do gordo e do careca. E ela, inclusive, além de gordo, eu sou careca, então beijo do gordo e do careca. E ela inclusive mandou um sonho que a gente vai estar encaminhando também. Tá bom. O Darlô de Goiânia. Ô, Darlô. Nos manda um abraço. A Cristine de Novo Hamburgo, ela fala que nunca consegue acompanhar os cursos ao vivo. Hoje ela está conosco, mas falou que vai estar acompanhando no YouTube e que ela tem um grande interesse por cursos de sonho. E registrar também a participação especialíssima do Neto, do Portal Pensar, do pessoal do Balde Pod, do Rafael, do Tom. Pessoal, olha lá, hein? Portal Pensar, o Balde Pod, que é um pessoal que está fazendo um trabalho maravilhoso, uma equipe enorme, inclusive agora, através do Rafael e o pessoal que está com ele, vai fazer em Niterói lá, agora em agosto, né? O Congresso Balde. Lembrar também que eles têm a Sintonia Moral, né, no Facebook, que são as frases lá, muito legal. Beleza? Então vamos mais um pouquinho aqui. Esses campos, eu achei essa figura na internet e achei ótimo para a gente colocar aqui. Então, na verdade, o universo todo são trilhões, bilhões de campos. Eu resumi aqui os campos onde nós estamos vivendo. Aqui estamos nós, encarnados ou desencarnados. Tudo começa no espírito, que atua no campo do vazio. Do espírito, então, através da contração, surge o campo de consciência cósmica, que vai da consciência cósmica até espaço temporal. Depois surge o campo de informação, que é a lei, é que o Balde chama de lei, que tudo rege, que tudo dirige, que tudo movimenta. Depois nós temos os campos coletivos mentais. Ele é um eletromagnetismo sutil, ou seja, ele está além do ultravioleta. Depois nós temos os campos coletivos universais, humanos, sociais, de grupo, familiares. Depois a gente tem os campos mentais individuais, eletromagnéticos sutis, é a nossa mente, o nosso pensamento, o nosso sentimento. Depois nós temos os campos eletromagnéticos adensáveis, que é o campo eletromagnético que existe no universo todo e que envolve todo o universo, que tem como principal partícula de interação o fóton. Depois nós temos o campo de Higgs, os campos gravitacionais,
os campos atômicos, o força fraca e o força forte, que representa esses campos. Mas tudo é dirigido pelo movimento do Espírito. Por isso que está lá em João 1,13. No princípio era o verbo, que a gente já colocou aqui, colocar a palavra Espírito na palavra verbo. No princípio era o Espírito, e o Espírito estava com Deus, e o Espírito era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Certo? Ou seja, tudo é movimento do Espírito. Tudo em nós é movimento do Espírito. Até para pensar, nós usamos material vindo do Espírito, mas damos a figura que vem do nosso mundo interior. Eu falo que o pensar é como um escultor. Ele vai usar o material da natureza para fazer a escultura. Agora, se vai ser um monstro ou se vai ser um anjo, vai depender do escultor. Ok? Voltemos ao Estevão. Estevão. Vamos lá. Temos uma pergunta aqui do nosso companheiro Adail, de Matão. Maurício, o ditado popular, sonhar não custa nada, segundo as suas explanações, está equivocado. O preço é bem caro, pois somos remetidos aos atos praticados no passado, carregado de muita culpa. É isso? Dia 14 estaremos juntos aí em Goiânia. Forte abraço. Que bacana, hein? Você só lembra aí, hein? Dia 15, 16 e 17 de abril, sexta, sábado e domingo, lá em Goiânia, nas Mego, nós vamos ter o Congresso Híbrido. Então que todo mundo esteja aqui, ainda dá tempo. Se você não fez inscrição, faz lá na hora. Se você não tem dinheiro, vem assim mesmo. Vai botar, dá tempo. Bom, o sonhar não é que o sonhar custa caro. O sonhar é uma dádiva da graça. Se a gente olhar tudo isso, aqui nesse campo da consciência, acima desse campo da consciência está o campo da graça. Eu não quis representar aqui porque a graça faz a intermediação entre o sistema e o antissistema. Então, Jesus tem uma frase maravilhosa no Sermão da Montanha, que ele fala assim, que Deus que faz chover sobre justos e injustos, e que ergue o sol sobre justo e injusto. O sol é a verdade, a chuva é a graça. Independente do que você faça, a graça sempre cai. Olha como é que o sonho, a gente desprezou o sonho, milênios e milênios desprezando o sonho. E quando a gente vai buscar resultado de sonho, é para saber se a gente vai encontrar alguém para namorar, se nós vamos ganhar dinheiro, se vamos ganhar uma batalha. Lembra quando os reis iam lá para poder saber se vão ganhar a batalha, se vai acontecer isso, se eu vou curar da doença, se fulano vai apaixonar por mim, se o ciclano vai voltar em 3 dias. Essas besteiras imensas. A gente fica preso aqui, ó, volta ali no cinturão de imagens, vamos lá? Fica preso aqui, ó, e repetindo isso. Mas o sonho é uma dádiva da graça, que conduz todas as nossas experiências noturnas para uma síntese. E nessa síntese indica claramente o movimento. Mesmo que a gente não saiba interpretar o sonho, o movimento vai ficar lá, nos cobrando, nos chamando a atenção, nos pedindo. De vez em quando vai vir uma frase, ó, você está precisando perdoar você mesmo, ó, você está precisando esquecer o passado. Você vai abrir uma mensagem e vai dar uma sincronicidade com o conteúdo do sonho. Alguém vai passar por você e vai te dar um conselho de conformidade com o sonho. Ou seja, aquele conteúdo vai agir no meio, vai agir entre as pessoas, vai agir em você. Por isso que um dia você abre lá a lição do Evangelho 200 vezes, um belo dia você abre aquela lição, parece que bate em você, que fala para você alguma coisa. Esses são os processos de sincronicidade, de interconectividade que vai se dando com as imagens que estão no sonho. E quando você despreza aquelas imagens, vai dar todo esse processo que a gente tem de angústia, de tristeza, de desânimo. Então eu não diria que o sonho é muito caro, não, eu diria que o sonho é uma dádiva, certo? E diria também que ele faz um estudo para a gente. Tanto é verdade que muitos que conhecem na literatura espírita o momento da morte, e Ernesto Bozani estudou isso muito bem, fala lá que no momento da morte a gente tem uma visão panorâmica. Você entendeu que a visão panorâmica nada mais é do que o mesmo conteúdo dos sonhos, agora mostrando para a gente a nossa vida inteira.
E segundo nos diz André Luiz, segundo nos diz Ernesto Bozano, segundo nos diz todos os estudiosos sobre a visão panorâmica, ele fala que a gente vê todas as imagens que nós formamos, seja no campo da mente, todos os nossos atos, e todas as nossas palavras e tudo que nós vivemos. Deu para entender? Está lá. Então deu para entender? Ele vai estar lá repetindo a mesma coisa, só que o sonho vai mostrando isso para a gente. Se a gente seguisse o sonho, a nossa encarnação seria extraordinária. Porque é o movimento. A gente fica em dúvida, meu Deus, eu estou precisando de uma orientação para saber o que eu devo fazer. Você recebe a orientação todo dia. Registrando aqui também a participação da Luzia Regina de Brasília. Olá. Ela nos mandou um sonho que vamos estar encaminhando. Beleza. A Regiane de Belo Horizonte. Abraços e beijos. A Roseli de Uberaba, a Fabiane de Macaé. E a Terezinha Vilela de Ribeirão Preto nos enviou uma pergunta. Certo. Maurício, quando amamos platonicamente, entre colchetes, porque o amor é só sentido e não vivenciado, estamos projetando. Essa projeção não pode significar que amamos o que o ser amado virá a ser um dia, quando tiver evoluído? Olha, não é o ser amado. Eu quero que vocês entendam que quando você projeta, você está projetando si mesmo. Dá para entender isso? A projeção é isso aqui, ó. Vamos pegar aqui o nosso lençol, tão bacana, que foram nos buscar. Agora esse lençol aqui é outra coisa, tá bom? Vem cá, meu anjo, fica aqui, por favor. Pega isso aqui, põe na sua frente aí. Isso. Então eu projeto, não, na sua frente, na sua frente. Eu projeto, tá claro? Mas a imagem da projeção sou eu mesmo. Entendido? A imagem da projeção sou eu mesmo. Então, a projeção indica o amor que um dia eu vou ter. O amor platônico é a primeira projeção. Tanto é verdade que você pode olhar que a gente tem amor platônico também por Evangelho. Você não fala assim, eu queria ser tão bom, eu queria ser simples. Você lê uma lição e fala, meu Deus, eu queria viver como os apóstolos de Jesus. Dura 30 segundos, 40 segundos. Mas essas ondas de amor platônico ao próximo, não, eu vou dedicar minha vida aos necessitados, eu vou amar minha família e compreender aqueles momentos de bobeira que a gente tem. Você vê que é assim, é platônico. Então o amor platônico não está só na relação a dois. Ele está em tudo. E, na verdade, significa uma parte de nós que busca algo no futuro. Certo? Mas não mais platônico, só a imagem, mas baixando para o chão mesmo, né? Sentando no chão. Registrando aqui também a participação do Rubão, lá de Franca. Doutor Rubens, Rubão é amigo de primeira hora. Um grande abraço para ele, né? Ele, esposo, o pessoal todo, um grande abraço. O Adaltão também está mandando abraço, que o Rubens é um amigo muito querido. O Tiagão, lá de Cuiabá, Thiago França, mandando um grande abraço no gordo. Beleza. A Maria Angélica, companheira nossa do IB de Goiânia, acompanhando a nossa aula também, mandou um abraço. E o Ivan Pazin, de São Paulo, nos envia uma pergunta. Perfeito. Maurício, como vai? Você acabou de comentar que às vezes acordamos bem, empolgados e felizes. Isso pode significar que filtramos o novo vindo do Espírito. E quando acordamos cansados ou irritados, sem motivo aparente, cada sensação que acordamos significa algo nessa relação informação, filtro, movimento? Sem dúvida. Grande abraço e até o Congresso IBS. Ivan, vem cá, meu agente, serve aqui de modelo para mim. Serve aqui de modelo. Então vamos supor, por exemplo, que no sonho eu tive a imagem, tá? Aqui está a imagem de conteúdos para mim, tá claro? E essas imagens mexem comigo, eu não quero aceitar essas imagens. Você pode olhar que o sonho faz um movimento incrível para falar que a gente está orgulhoso. Vocês vão ver, nós vamos mostrar muito isso aí. Ele faz um movimento. Você viu naquele sonho que a gente estudou lá, o primeiro sonho? Ele foi mostrar a posição de que a pessoa estava sublimando, ele escondendo atrás do senhor branco.
Por quê? Porque a gente tem extrema dificuldade de falar a verdade direta pra gente. Chegar pra gente assim, ó, você não presta, você tá fazendo isso, você é um safado. A gente não aceita de jeito nenhum. Então o sonho contorna com imagens. Então muitas vezes a gente luta contra essas imagens. Por isso que o ego onírico censura. E pode acontecer que quando a gente acorda com todas essas sensações. Além, logicamente, de tudo aquilo que aconteceu na noite. De todos os processos que aconteceu durante o sono. Porque o sonho é a síntese. Mas de todos os processos que aconteceu durante o sono. Então quando a gente acorda, o primeiro movimento é anotar o que a gente está sentindo. Porque foi esse conteúdo que foi trabalhado. Se você não tem nenhuma imagem do sonho, anota. Acordei irritado, chateado, lembrando disso, sentindo aquilo. Por quê? Porque mexeu aqui, ó, nesse conteúdo da nossa barra, certo? Das nossos conteúdos de imagens, dos nossos cinturões de imagens. Então algo começou a trabalhar aqui, ó. Algo começou a trabalhar essa fatia aqui, começou a trabalhar esse conteúdo. Então se você anotar as sensações e for atrás, quando ela nasceu, como ela vive, como é que ela é dinâmica na sua vida, como é que ela nasce, você começa a abrir. E daqui a pouco, conteúdos do sonho surge como intuição, surge como inspiração, surge como leitura, surge como sincronicidade, para que você continue. O movimento do Espírito, que é o movimento de Deus, vela por tudo. E a gente não vê porque a gente não percebe. Nunca se esqueça que Deus como substância é vida. Então a primeira manifestação de Deus em ti é a vida. E a vida tem um movimento. Por isso que o Baldo fala tão bem que Deus cuida de todas as minúcias de nossas vidas. Porque é assim, todas as minúcias. Ok? Muito bem. Tudo bem? Temos mais algumas saudações. Saudações. A Cida Campos, lá do pessoal do Centro de Estudos Baldianos de Campo Grande. Abraço. Que nos acompanham desde o nosso primeiro curso da TV Ibis. Que bacana, hein? Feliz por estar acompanhando mais esse curso, manda os abraços. A Eliane Nagano perguntando aqui se o nosso congresso será transmitido. Será sim, Eliane? Será transmitido, sim. Que... Nós estamos querendo duas coisas nesse congresso. Não só transmitir, mas também ter uma parte de contar o que está acontecendo no congresso. Nós esperamos que a gente dê conta de fazer isso. A Eliane Moreira de São Paulo, passando apenas para agradecer a imensa generosidade do Dr. Maurício e de todos os que se dedicam a trazer a graça do Pai no formato de curso, mandando as gratidões dela para nós. A Gisele Porfírio, lá de Goiânia, também acompanhando o nosso curso. Ótimo. Então vamos lá. Próximo slide, por favor. Próximo. Aqui, ó, lembra? Mostrei isso aqui lá no Onda de Transformação, né? Um desenho do Adalto. Aqui está com menos campo, mas está na mesma coisa. Sistema, uno todo, antissistema, Deus, unidade, totalidade e individualidade, campo da graça, campo da consciência, campos mentais, campo morfogenético, campos vitais, ou campos que nos dá as formas, o campo de grupos, campos familiares. Nós vimos isso aqui no nosso primeiro curso lá de Ondas de Transformação. Próximo. Aí depois o Adalto desenhou para nós, lembra? Campos conscienciais, campos mentais, campo morfogenético, campo de grupo. Olha lá as pessoas dentro do grupo, ó, fazendo parte. É isso que o trabalho do Bert Hellick trabalha tão bem, né? Está aqui os campos familiares, né? O trabalho do Bert Hellick, o Baldi também já tinha falado desde a década de 30, desde a década de 50, que formar a personalidade humana é formada em força materna e força paterna. O Baldi já tinha escrito sobre isso. Tá claro? Próximo. Muito bem. Agora eu gostaria de terminar essa aula com essa imagem aqui, que eu vou voltar semana que vem. Mas eu gostaria muito que vocês prestassem atenção, para que a gente encerre e essa imagem fique, para a gente poder entender muito bem. Se tudo vem do Espírito, como é que esse processo se dá? Então presta atenção nisso aqui, que eu gostaria que todo mundo prestasse atenção. Aqui está o Espírito, ó. O Espírito é um, gravitar para a unidade divina, eis o desiderato da humanidade, Allan Kardec. O Espírito é um, Paulo Efésios, certo? O Espírito é um. Pai, que eles sejam um conosco, assim como eu sou um contigo, Jesus despedindo dos apóstolos, lá em João, tá claro? Então o Espírito é um. Houve uma contração da totalidade e da individualidade, a queda. Surgiu a consciência, sendo que a primeira consciência é a consciência cósmica. Mas olha que interessante, está lá no Gênesis.
E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem conforme a semelhança. A consciência é a imagem e semelhança do Espírito. Todo o movimento vai se dar dentro do processo de imagem e semelhança. Todo o processo é imagem e semelhança. Então a consciência é a imagem e semelhança do Espírito. Aí a consciência contraiu, surgiu o campo mental coletivo, representado aqui por esse campo que está envolvendo a pessoa, mas aqui é o coletivo, que é a imagem e semelhança da consciência, que por sua vez é a imagem e semelhança do Espírito. Por isso que é semelhança, porque houve uma contração. Por isso que o campo coletivo é semelhança, porque houve uma contração. Está claro? E aí surge a nossa mente, que é a imagem e semelhança dos campos mentais coletivos, que é a imagem e semelhança da consciência, que é a imagem e semelhança do Espírito. E aí surge os universos, os mundos, que nada mais é do que a imagem e semelhança dos mundos onde vivemos. E todos esses mundos têm vida. Por isso que Jesus disse: na casa de meu Pai há muitas moradas. Moradas no campo do Espírito, moradas no campo da consciência, morada dos campos mentais coletivos, morada dos campos individuais, moradas da matéria e da energia. Ok? Então esses mundos vão ter imagem e semelhança. Por isso que quando você entra no mundo da consciência, você vai encontrar imagens. E o Balde transformou essas imagens em conteúdos do livro dele. Ó, quando ele vai falar da queda, ele vê dois triângulos, como se fosse a estrela de Davi, uma voltada para o outro. Em cima desses triângulos ele escreve um livro maravilhoso que é a Casa de Salvação. Uma imagem do campo da consciência, do campo coletivo, vindo das noures que representam o Espírito. Por isso que essas imagens ganham a sagracidade, ou seja, a pessoa passa a adorar determinadas imagens, porque elas têm um poder incrível, mas é poder íntimo, não está na imagem, está na projeção. E todo o universo foi feito à imagem e semelhança. O que isso representa? Que qualquer coisa na Terra vai ser uma representação ou uma manifestação do Espírito. Deu para entender isso? Tudo uma manifestação ou uma representação do Espírito. Você entendeu então que os planetas que são criados pelos Cristos nada mais são, a natureza é uma representação do sistema? Porque ele é criado a partir da consciência de espíritos crísticos, que vai tirar deles e jogar na natureza na imagem e semelhança. Por isso que tudo que a gente vai falar sobre o espírito e sobre a vida, a gente cita a natureza. Porque a natureza foi criada dentro de um sistema. Tanto é verdade que hoje fala sistema ecológico, pensamento sistêmico. Porque está criada dentro de um sistema, porque teve origem dentro do campo interior do Cristo, que está no sistema. Eu e o Pai somos um. Então no final, todo o processo se manifesta. Por isso que a gente fala que Deus está na natureza. Quando a gente estuda um formigueiro, estuda a abelha, a gente vê a organização sistêmica deles. Logicamente que ainda com um processo já de manifestação do orgulho, mas está lá uma visão sistêmica, igual o sistema do espírito. Por isso que o todo é representado na parte. Porque tudo foi construído e tudo que aconteceu, a própria queda, foi tudo dentro da imagem e semelhança. E tudo são moradas. Então, quando chega a figura aqui embaixo, é uma representação. Entendido? Próximo aqui. Olha aqui. Eu selecionei algumas frases de Emmanuel sobre isso. Então aqui, todos aqueles que já leram Emmanuel, já sabem que Jesus, junto com os arquitetos siderais, foram aqueles que construíram o nosso planeta a partir de uma nebulosa que surgiu da explosão de uma supernova.
Então, na hora que se fez o nosso sistema, criou-se também a nossa Terra há 4,5 bilhões de anos atrás. E o grande arquiteto disso, junto com os grandes devas, foi o nosso Senhor. E olha aqui que Emmanuel fala, e isso é o que eu quero mostrar. Você vai ver que Jesus vai criar a Terra a partir das suas imagens e semelhança. Se ele está no sistema, você entendeu que a natureza vai ser carregada de imagens muito fortes? Então olha aqui. A ciência do mundo não lhe viu as mãos augustas e sábias na intimidade das energias que vitalizaram o organismo do globo. Substituíram na providência com a palavra natureza em todos os seus estudos e análises da existência. Mas o seu amor foi o verbo da criação do princípio, como é e será a coroa gloriosa dos seios terrestres na imortalidade sem fim. Então, em relação ao nosso planeta, ele é o verbo, ele é o espírito. Tá claro? E a gente substituiu o nome dele por natureza. A natureza é pródica, a natureza é bela, a natureza tem ordem, a natureza... E aqui, definiu todas as linhas de progresso da humanidade futura. Olha a nossa potencialidade já definida. Engendrando a harmonia de todas as forças físicas. A força que vem da consciência, que preside ao ciclo da atividade planetária. Ou seja, tudo foi ele que definiu, junto com os arquitetos. Tudo obedecendo a um plano pré-estabelecido pela misericórdia e sabedoria do Cristo, consideradas as leis do princípio e do desenvolvimento geral. Ou seja, tudo nasceu dele. E olha só que interessante aqui, ó. E por isso que em todos os tempos a beleza junto à ordem constitui um dos traços indeléveis da criação. Por isso que a ordem sobre imagem e semelhança tem de estar no campo familiar, como bem viu Bert Hellinger. Tem de estar em tudo, como o Baldi disse. Se você quer realmente viver uma vida voltada para o espírito, o primeiro princípio é a ordem. Não estou falando só organização. E muitas vezes a gente pensa que é só organizar as coisas. Não, é ordem. Ordem inclusive interna, ordem inclusive íntima. Beleza, não é a beleza física, a beleza em todos os sentidos. E olha, para não ter dúvida, a verdade é, assim como em vossas construções materiais, todas as obras viveram previamente no cérebro de um engenheiro ou de um arquiteto, todas as formas de vida na Terra foram primeiramente concebidas na sua visão divina. Olha, todas as formas de vida na Terra, da mesma maneira que a gente tem um engenheiro e um arquiteto, tá claro? Que produz as plantas da nossa casa e nossa construção, Jesus, todas as formas, existiu antes dele. Você entendeu então que as formas que se materializaram foi feita a imagem e semelhança do mundo íntimo do Cristo? E esse mundo íntimo era sistêmico? Por isso que é o verbo da criação. E por isso que a natureza, o tempo todo, traz imagens para acordar o nosso mundo interior. O que existe de feio na natureza é o nosso processo evolutivo e a nossa desarmonia. Jesus foi o divino escultor da obra geológica do planeta. Ou seja, por isso que a natureza é rica em espírito. Por isso que a gente sente a fonte. Você pega os escritos de Emmanuel, todo baseado na natureza. Porque é de lá que está as imagens fortes que o Cristo já criou para ele. Então, próximo. Agora, então, eu gostaria que vocês prestassem muita atenção nisso aqui. Aqui está o campo de informação, ó. Campo de informação, a lei de Ubaldi. Aqui estão os vários campos representados. Aqui estão os vários seres representantes, imagem e semelhança do Espírito. Aqui estão os vários processos de interação do universo. Aqui está representando os vários universos. E aqui está Deus, o Espírito. Tudo, então, é manifestação ou representação desse Deus, ou desse Espírito. E olha só que interessante. No campo familiar, dois seres representam Deus, que é o pai e a mãe. O pai representa a força e a mãe representa o amor. E é por isso que está desde o início, lá no Êxodo, lá no Gênesis, honra teu pai e tua mãe. E é por isso que hoje quem estuda aí constelação vê lá o Bert falar tanto em honra. Por quê? Porque esses dois seres são representantes de Deus, imagem e semelhança. Por isso que dão a vida física. E olha aqui que Emmanuel diz no livro Vida e Sexo. O espírito, quando retorna ao plano físico, vê nos pais as primeiras imagens de Deus e da vida. Olha que espetáculo.
Então todo mundo que tem problema com a mãe, que não ama a mãe, que julga a mãe, que critica a mãe, que não aceita a mãe, independente do que seja a mãe, não ama ninguém e não consegue amar e nem ser amado. E todo mundo que não respeita o pai, que não honra o pai, independente se o pai é um monstro ou não, ele perde a força, ele não tem resolução, ele não tem firmeza, porque a força está no pai. Então vamos pegar lá o primeiro sonho? Primeiro sonho, então, lembra que eu falei que eu ia falar um negócio do primeiro sonho? Tinha lá o demônio, tinha força. E na hora que ele não consegue enfrentar o demônio, que ele chora, é a perda da força. Então, dentro daquele sonho, em termos de movimento, também fala do movimento que ele tem de fazer em relação ao pai. Que parte da força que ele adquiriu e que falta, está na honra que ele não deu completamente ao pai e nos processos de complexo paterno que tem com ele. Então, naquele sonho que eu falei da culpa, também tem um processo com o pai, um complexo paterno, que tem de ser resolvido para que toda a força seja recebida. E no segundo sonho, lembra que tinha lá a Camille, que era a Camille que representava a figura? Tem um problema com a mãe. Tá claro? Então toda a força do amor primal ainda não chegou nele. Independente do que sejam os pais. Porque ele fez o movimento de maior poder, que é o movimento de imagem e semelhança a Deus. Nos deu a vida física. E isso basta. Por isso que está lá, Jesus repetiu esse ensinamento, honra teu pai e tua mãe. Porque não é honrar se seu pai fizer, honrar sua mãe se fizer. Não, é honra e pronto. Porque é a primeira manifestação da imagem de Deus e da vida. Certo? Finalizamos por aqui. Daremos os próximos passos na terceira aula, mas hoje nós tivemos uma visão muito boa sobre o movimento do Espírito e uma maneira nova da gente interpretar os sonhos como o movimento da alma. Obrigado, obrigado pelo carinho, obrigado por todos aqueles que mandaram recado, aqueles que deu para ler, aqueles que não deram. As perguntas vão ficar aí, nós vamos trabalhá-las ao máximo que a gente puder. Os sonhos que foram nos enviados, eu vou escolher alguns para apresentar aqui na próxima aula, e assim nós vamos estudando até que todo esse conhecimento nos auxilie a fazer a transformação que devemos fazer. Obrigado, até a semana que vem. IBS, Instituto Brasileiro de Benemerência e Integração do Ser. www.ibis.org